Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre um meio-campista bem interessante chegando para a equipe do Cruzeiro na categoria de base, jogador que parece até com a situação que o Cruzeiro recebe, né, o Ian Lucas, primeiramente para a equipe de base e logo depois para o time principal. Quem é esse jogador que vinha sendo o artilheiro da equipe da Ferroviária nos últimos anos, no caso pela categoria, quero comentar aqui com vocês. Além disso, sobre um atleta também deixando o Cruzeiro na categoria de base e as mudanças que teve, né, bastante nos últimos dias e tudo mais, que nesse final de semana eu vou trazer alguns vídeos, né, se já não tiver saído aqui no canal justamente sobre isso. Só antes de começarmos, aproveite aqui, ó, para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a ajuda de vocês para chegarmos a essa meta aqui, ó, de 40 mil inscritos até o final do próximo mês. Então quem puder deixar seu like, se inscrever, compartilhar, sem dúvidas me ajuda bastante. Antes de dar uma sequência, tem um recado aqui para vocês da Zapay, aplicativo que você pode consultar gratuitamente na placa do seu automóvel para ver se tem algum débito em aberto, seja assim, PVA, multa ou licenciamento, e que você pode pagar inclusive no conforto da sua casa pelo seu aplicativo, né, da Zapay, no cartão de crédito em até 12 vezes. Então, além disso, você tendo essa vantagem de poder consultar gratuitamente no conforto da sua casa, você pode parcelar em até 12 vezes o seu cartão de crédito e utilizando o meu cupom Cruzeiro25, você vai ter 25% de desconto nas taxas, no caso aí, para você fazer o pagamento. Então, para você dar uma olhada, o link da Zapay para você baixar o aplicativo vai estar aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Bom, quero começar falando sobre o João Rodrigues, que é um atacante, né, deixando aí o Cruzeiro, onde, de acordo com o portal Crias da Toca, lá no Twitter, colocou que o atacante teve o seu contrato encerrado nessa última semana e vai para a equipe do Atlético Goianiense para a sequência da temporada, onde ele ficou mais de 5 anos e 4 meses na equipe do Cruzeiro, basicamente toda a sua formação, inclusive disputou, né, a Copa São Paulo pelo Cruzeiro nesse início de ano. 18 anos de idade, nesse ano, pelo que eu vi aqui, ele entrou em campo 2 vezes na Copa São Paulo. Ano passado foram apenas 2 jogos pela equipe sub-20, e olha que ele tinha 18 anos, e em 2021, 9 partidas pela equipe sub-17, não mostrou nenhum gol marcado, não sei se o gol considera todas as competições, mas essa aqui foi as informações que eu achei dele para vocês, que é algo interessante, né? Mesmo o atleta não sendo, por exemplo, o principal jogador da categoria sub-17, ainda assim ele foi promovido para o time sub-20 e mesmo no ano passado, quando tinha 17 e nesse ano agora com 18, também seguindo, né, na equipe sub-20 do Cruzeiro. Desejar sorte então para o jogador que vai para a equipe do Atlético Goianiense, que teve também algumas liberações nos últimos dias, tá? O Cruzeiro, além desse atleta, também já tinha liberado outros, como por exemplo o atacante Lázaro, de 18 anos, que vai para o Curitiba. Já trouxe vídeo aqui dele no canal. No caso, a última passagem então aqui pelo Cruzeiro, somou 15 partidas e 2 gols marcados, e agora vai para o Curitiba, além também do João aí, que teve uma passagem bem longa na categoria de base, indo agora para a equipe do Atlético Goianiense. Bom, quero falar agora sobre um reforço chegando para o Cruzeiro em relação ao meio de campo vindo da equipe sub-17 da Ferroviária, mas é um atleta que eu vejo que em breve vai ter espaço no Cruzeiro profissional, porque tem um potencial muito grande e vinha vivendo bons momentos lá com a camisa da Ferroviária e deve chegar para reforçar nesse primeiro momento o sub-17, mas logo depois para o time sub-20, que é a respeito do Gustavo Zago, meu xará aí também, né, chama Gustavo, o Zago, que tem 16 anos de idade apenas, camisa 7 da Ferroviária, créditos também para o portal Crias da Toca, que já tinha postado, né, essa foto dele assinando contrato com o Cruzeiro, onde foi o artilheiro da Ferroviária no Campeonato Paulista, com 7 gols marcados, e também foi vice-campeão paulista sub-15 em 2020. Deixei aqui também para vocês pelo site O Gol, onde mostra o histórico muito bom dele nessa atual temporada. 11 partidas, 7 gols marcados, e ano passado mais 15 jogos e 2 gols, então dá para ver que ele tem tido, né, um crescimento desde a equipe sub-14 para o time sub-15 na Ferroviária, e nos últimos anos, né, no caso aí jogando muito bem pelo time sub-15, foram nesse período todo 21 atuações, 26 atuações, 9 gols marcados, assistências não temos os números, né, mas deve ter tido uma média interessante também, mesmo sendo um meia com ótimas médias, no caso aí pela equipe da Ferroviária, que ainda não teve chance no time principal, tá? Ele ainda não jogou profissionalmente e quem sabe não possa acontecer isso aqui no Cruzeiro. Um exemplo parecido que fez o mesmo caminho foi o Ian Lucas, né? Vou deixar aqui para vocês. Ele que surge na Ferroviária, ele que tem espaço muito cedo, viu? Na equipe de base e profissional da Ferroviária. Deixei aqui, ó, a partir da temporada então de 2000
2020, né, onde ele jogou 11 jogos pela Ferroviária, depois 2021 mais 11 partidas e um gol, e 2022 mais 2 jogos, sempre transitando entre a equipe principal e também os jogos na categoria sub-20, porque o calendário às vezes fica mais propício, né, acaba os torneios de base, ele vai pro profissional, acaba do profissional, do Campeonato Paulista, e joga nas categorias de base, até chegar pro Cruzeiro na temporada passada, foi muito bem, 2 gols marcados em 20 jogos, e mesmo ele tendo ali 19 anos de idade, já tinha mais de 30 jogos profissionais pela Ferroviária, que ele começa com 17 anos, e no Cruzeiro fica pouco tempo na base, e o próprio Pesolano, né, sobe ele para a equipe de cima, onde já tem 10 jogos nesse ano, e olha que ele tinha 9 partidas em março, então ele começa muito bem, e desde a chegada do Pepa só jogou uma vez, né, no jogo contra o São Paulo, então o Ian Lucas não tem jogado com muita frequência, uma pena. Essa parceria com o Cruzeiro e a Ferroviária, que não é de hoje, é algo que já tem durado um bom tempo, e pode se estender, né, porque se eu não estiver enganado também, o Claudinho, um jogador meio-campista, que não teve um fim muito bem, né? Também pertencia à Ferroviária e veio para o Cruzeiro. O Ian Lucas, que no caso tem um valor fixado de compra, se eu não estiver enganado, é R$1,5 milhão que o Cruzeiro tem que pagar até o final do ano. Se quiser ficar com o atleta em definitivo, é um investimento que eu sinceramente já até teria feito, viu? E fico muito surpreso dele não ter uma sequência maior na equipe principal, né, do Cruzeiro. E até quero saber a sua opinião aqui embaixo. Quem que dessas opções, né, da categoria de base você tem gostado mais do futebol? Enfim, pode deixar a sua opinião aqui embaixo. E desses jogadores da categoria, quem que você enxerga com mais potencial? E dá até para ver também uma associação, né, com vários jogadores vindos de alguns times nos últimos anos. Por exemplo, o Cruzeiro buscando várias alternativas do Palmeiras. Eu já trouxe aqui, no caso, nesse decorrer da semana, quando terminar o vídeo eu deixo para vocês, de um atleta chegando também para a categoria de base, vindo do Palmeiras. E da Ferroviária também, né? Alguns times que o Cruzeiro tem buscado bastante jogadores, fora alguns outros vindo também do Valladolid, do Flamengo, que teve bastante, do Palmeiras não é o primeiro aí que chega nessa atual temporada, e uma reformulação bem grande que teve aí nos últimos anos. Quero saber a sua opinião aqui embaixo, então, o que você tem achado sobre isso? Bom, e para terminar aqui, quero falar sobre essa notícia que eu esqueci de falar aqui no canal, que é sobre o Henrique Dourado. Será que ele pode deixar o Cruzeiro? Bom, o atacante de 33 anos, de acordo com alguns portais no Twitter, também o Rinha Celeste lá no Instagram, comentou sobre a chance do atacante deixar o Cruzeiro, que assim, é uma situação que quem acompanha aqui o canal com frequência já deve saber, né? Que eu falava, o Cruzeiro não era a prioridade um centroavante no mercado, mas se aparecesse boas oportunidades, poderia trazer e acabar que ficando o Gilberto, o reserva imediato, e sobraria até para o Henrique Dourado, né? Porque, 3 centroavantes numa função não é o que faz muito sentido. E nesse final de semana mesmo, no jogo contra o Atlético, o Rafael Elias foi relacionado, inscrito no bid da CBF, e o Gilberto e nem o Henrique Dourado estavam no banco de reservas, só para você ter uma ideia. Então, assim, acaba que sobra, né, esse espaço no Cruzeiro, né, acho que com o Rafael Elias e o Gilberto já estaria interessante, e sobraria então para o Henrique Dourado arrumar outra equipe. A questão é que a janela já está na reta final, no momento que eu estou gravando esse vídeo falta menos de 4 dias, né, para encerrar, então não acredito que teria uma grande reviravolta, mas vamos esperar, pode acontecer alguma coisa nesse final de semana. O Henrique Dourado, que pelo Cruzeiro apenas um gol marcado em 13 jogos, mais de 3 meses, né, que no balança as redes, o último jogo foi contra o América, aquela goleada por 4-0, enfim, realmente contratação que foi muito questionada desde o início e que não tem dado, né, um resultado nada, muito abaixo mesmo, até mesmo as opções, o Gilberto e o reserva, o Henrique Dourado, na minha opinião, são os dois jogadores que têm o mesmo estilo de jogo. Eu até brinco que desde quando eles foram contratados, a única diferença entre o Henrique Dourado e o Gilberto é que um é destro e o outro é canhoto. Em relação a acrescentar estilo de jogo, não muda em absolutamente nada. E olha que eu prefiro um pouco mais o Gilberto da melhor forma, né? Enfim, estava por último lá na China, onde vinha conseguindo jogar, depois tinha alguns problemas físicos, alguns problemas disciplinares. Última temporada no Henan, lá da China, 5 gols, 4 assistências em 13 jogos. Também em 2020, 8 gols em 17 partidas. 2021, 9 gols em 22 jogos. Quero que você deixe aqui embaixo se você acha que ele merecia mais espaço ou não. E essa briga agora, né, que na teoria teria 3 centroavantes, entre Rafael Elias e Gilberto, e também o Henrique Dourado. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal, ajudar a gente a chegar a essa meta aqui no YouTube de 50 mil inscritos, ou de 40, né? Vamos chegar aqui em 40, depois eu chego em 50, conto com a ajuda de vocês. Link aqui embaixo também na descrição da Zapay, para você consultar aí a placa do seu automóvel e ver, né, se não tem nenhum débito em aberto, vai lá dar uma olhada. Valeu, galera!